Entrevista. A vida de médium é o tema da entrevista de hoje com Dineu de Paula. Acompanhe. Olá, que bom que você está conosco. Conforme havíamos prometido, estamos novamente com Dineu de Paula, o médium Dineu de Paula, que lançou recentemente, pela sua Lavra Mediúnica, através da editora M, o livro A História de Matilde, ditado pelo espírito Bernardo, que é um personagem. Sim. Um personagem que gangariou a simpatia de todo leitor, porque é um resignado. Bom espírito, o Bernardo. Nossa, Márcio, foi tão impressionante o contato com ele, porque os espíritos, eles trazem algumas características específicas, eles transmitem coisas especiais e eles me produzem sensações assim específicas que permitem, digamos, que eu os reconheça, entende? É como se fosse uma identidade, entende? Aquele espírito parece que ele sempre me proporciona a mesma coisa. E a característica marcante do Bernardo é uma paz tão impressionante. Ele sabe, é uma coisa assim tão impressionante. A hora que ele chega, o clima espiritual muda, entende? Dá para saber quantas vezes eu estava assim, num momento meio perturbado, né, no trabalho, eu lembro, estava até abusando, entende? Veja, uma entidade evoluída, ok, tal, veja, eu estou sendo seu secretário, então eu estou tendo um dia tão complicado, né? Eu pensei, faça caridade, dá uma passadinha aqui. Alguns minutos depois eu sentia aquela paz profunda e foi uma coisa, o contato com ele e com essa paz dele é que me fez perceber como deve ser bom ser espírito evoluído, entende? Se a criatura goza dessa paz o tempo inteiro, que ela chega e os outros ficam bem, como é que é o íntimo de alguém assim? Você já imaginou como ser bom deve ser bom? Como é a intimidade de uma alma evoluída? Que às vezes a gente reclama, entende, a nossa condição de quem está vivendo provas e expiações, eles objetivam nos tornar espíritos cada vez melhores, né? E às vezes a gente fica só no chororô, né? Só, ai meu Deus, por que comigo? Ai, por que isso? Por que aquilo? Quando algumas vivências, elas nos destinam a libertar de uma visão equivocada da vida para que nós sejamos felizes e felizes em caráter permanente, que a dor que nos visita, ela é transitória, mas o bem que fica na forma de evolução, de bem-estar, de alegria, isso é para sempre, tá? Então, o contato com o Bernardo, digamos, me deu esse clique, entende? Acho que foi a primeira vez em que eu pensei de verdade, assim, mas honestamente, nossa, evoluir deve ser muito bom. Esse contato com ele, de quantos anos aí, mais ou menos? Foi por ocasião do livro? Começou alguns meses antes do livro que eu comecei a notar aquela presença benfazeja e não tinha a mínima noção do que ele fazia na minha casa, tá? Eu lembro que eu até dizia, a hora que essa criatura chegava, eu digo, nossa querido, a casa é sua. Se quiser morar comigo, fique à vontade, entende? Não tem problema, eu pago o condomínio, olha, fica para sempre, tá? Que a tua presença é uma alegria. Eu não sabia que ele queria escrever, mas a parte da escrita, que foi o relacionamento perene, durou 1 ano aproximadamente. Conclusão do livro e ele segue a vida dele. Ele tem tarefas a cumprir, evidentemente. Mas ele tem a caridade de me visitar de vez em quando, sabe? Isso é uma honra. É uma alegria, até porque ele sabe que eu gosto muito dele, entende? E, Dineu, eu sei porque você está envolvido no primeiro romance que você publicou. Você está lá, você é personagem da história, há outros Sou personagens. personagem da história. E há espíritos ali, né? Ruth, Ana Maria, e a Ruth em particular, te acompanha. Então, para que a gente faça uma distinção para quem nos acompanha também aqui, nos ouve, nos assiste, o espírito, o anjo guardião, aquilo a que se refere Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, é um espírito distinto desses que são familiares, é isso? Sim. Existe esse você não sabe quem é, naturalmente, eu sabe quem é. O espírito que te acompanha, que está lá submetido àquela lei que rege a relação dos anjos guardiães com o seu tutelado. Meu anjo guardião é a Ruth, que ela a minha mentora. Ela é a mentora? Ela é a minha mentora. É aquela que está inseparavelmente? Inseparavelmente comigo. É interessante que durante muito tempo, eu acredito que era como se fosse
um treinamento da mediunidade, sabe? Tinha um outro senhor que ficava muito perto de mim e que se chamava Dimas, tá? Mas ele foi assim como se fosse alguém que fosse me treinar, entende? Daí, a partir de um momento, começou a ficar muito marcante a presença da Ana Maria, que é o personagem principal do livro Confissões do Sacerdote, e na sequência da Ruth, entende? Então, eu tinha durante muito tempo, o Dimas não é o meu anjo guardião, entende? Ele desenvolvia um papel, creio eu, de educação, um pouco das minhas faculdades mediúnicas. Eu não sei exatamente qual que era o papel, porque hoje em dia ele anda meio sumido. Mas eu tinha 2 anjos da guarda, tá? A Ana Maria e a Ruth. Entendeu? Anjo da guarda, segundo a gente entende lá de O Livro dos Espíritos, são aqueles que estão num nível Sim, acima do nosso. acima Então, do se nosso. somos imperfeitos, eles são espíritos elevados. Tem de ser, É obrigatoriamente. isso, é uma lei, né? Obrigatoriamente. Então, como é que é o contato com esses espíritos? Porque, veja, Adineu, você, no primeiro livro, trata da sua história pessoal e de personagens conhecidos, já falamos sobre ele. No segundo livro, trata, segundo você nos relatou, de histórias de pessoas que você conhece. E como é que é saber da história dessas pessoas? Porque você não estamos falando desta encarnação, né? O parêntese aí é muito mais dilatado. Você está indo lá 300, 400, 500 anos. Isso afeta a sua relação com essas pessoas que você conhece? Porque, assim, você conhece o podre lá, né, Adileu? Das pessoas da sua relação. Pois Isso é. atrapalha, Adileu. Márcio, esse foi um processo interessante, tá? Porque, veja, quando eu comecei a escrever esse livro Confissões de um Sacerdote, do qual eu sou um dos personagens, veja, quando eu comecei, eu sabia que eu deveria estar ali de algum modo, tá? Porque a Ana Maria estava e eu tinha uma convicção profunda. Até porque uma vez eu perguntei para ela, eu notava que ela tinha uma energia de mãe, sabe assim, um cuidado de mãe comigo. E daí, um dia eu perguntei para ela, você foi minha mãe? Daí ela me disse, eu fui sua mãe, eu fui sua avó, eu fui sua filha e fui sua irmã. Tá? Então, veja, não foi pouco o relacionamento que a gente teve, entende? Dela encarnada e eu junto. Eu quero fazer uma proposta para você. A produção já está aqui no ouvido, né? Fazemos um intervalinho, porque essa é uma pergunta importante. Também mexe aí com outros conteúdos, né? Se saber da vida dos outros, do podre dos outros, que estão ali relatados, sob pseudônimos no livro, isso impacta, né, na sua relação. Você deixa de gostar da pessoa ou não por causa disso. Podemos fazer um Perfeito. intervalo? É importante para você que nos acompanha esse intervalo, mas já voltamos. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornaremos. Aguarde! Retornamos com o segundo bloco de entrevista. A Vida em Foco traz hoje o tema Vida de Médium. Não perca! Tudo bem, estamos de volta. Eu estou curioso, você também deve estar cheia de curiosidade, falando com o Dineu de Paula, a respeito dos bastidores, um pouco sobre a vida dele, da relação dele com os espíritos, porque o Dineu se relaciona de forma consciente e, segundo ele, até deliberada, porque ele pede algumas vezes que os espíritos que o acompanham se manifestem, o visitem, Esclareçam. esclareçam. Dineu, eu tenho a bênção de ter escurividência, essas coisas todas. Então, para mim, as pessoas até para encontrar todo mundo que está ali é digno, às vezes uma desconfiança a outra, mas você não, Dineu. Você tem informações objetivas a respeito não só de uma existência, mas de várias existências, de amigos seus, de parentes seus. Poxa, Dineu, como é que isso afeta a sua vida e a sua relação com essas pessoas? Daqui a pouco você se vê sozinho, você sabe que não tem santo aí encarnado, né? Márcio, esse é um processo interessante, tá? Porque quando nos envolve diretamente, a coisa é mais crítica, tá? Uma coisa é você saber que o outro fez algo assim, muito lamentável, tá? Entende? Aí você tem compaixão, você pensa, o sentimento é de compaixão, entende? Quando você vê alguém e que às vezes você vê a pessoa envolta em certa dificuldade e daí você tem assim certos vislumbres do passado que permitem alguma coisa e você
você identifica a causa, entende? Dá compaixão. Só que também você tem que ter muita cautela a respeito dessas informações, né? Para evitar de virar um guru, uma pessoa que acha que sabe tudo, até porque, veja, digamos, você tem um vislumbre da pessoa em um dia específico. Você não tem uma noção da vida dela inteira, tá? Então é sempre muito temerário isso de se arvorar em conhecer o passado. Isso. Totalmente. As pessoas te perguntam. Perguntam, tá? Mas é uma coisa assim que realmente é algo a ser evitado, até porque essas informações elas podem ser imprecisas, entende? Digamos, eu vejo você num momento, num dia infeliz, tá? Eu penso, nossa, o Márcio é um cara grosseiro, um cara insensível. Ou senão, daí eu vejo você num dia em que você está tocado de bênçãos. Penso, nossa, esse cara é um anjo, tá? Então, às vezes falta para a gente informação de contexto para você fazer esse juízo. Mas eu digo que quando é pessoal é mais difícil, e foi interessante que nesse primeiro livro, que envolve personagens específicos da minha vida, inclusive da minha vida pessoal, amigos, parentes, gente que eu conheço, esse livro eu só consegui identificar as pessoas a partir do momento em que eu tinha resolvido todos os meus problemas com ela. Que existem pessoas com quem você tem dificuldade de relacionamento, tá? E daí eu só consegui, o livro só veio para mim num determinado momento e eu só fiz a identificação clara das pessoas a partir do momento que eu já gostava delas. Porque quando você gosta de alguém, fica tudo mais fácil. E a respeito do passado, Márcio, a Terra não é composta de anjos. Entende? A Terra é um plano de provas e expiações. Então, as pessoas, elas caem, elas erram e elas se reabilitam e seguem para ser felizes. Então, a gente não tem de se emocionar muito com os erros do passado. Afinal de contas, são experiências que a gente teve e permitem que hoje a gente seja uma pessoa melhor. No entanto, Dinel, você nos disse aí na primeira parte da entrevista que dois dos espíritos que fazem parte, inclusive, do primeiro romance, Confissões do Sacerdote, são seus anjos de guarda. Anjos de guarda, como sabemos, estão no nível acima do nosso. São espíritos bons, que já superaram paixões, que nos mantêm aí atrelados a essa reencarnação. Justamente. Quando esses espíritos reencarnam, quando esses espíritos encarnam, e me parece que está na programação desses espíritos encarnar, segundo você me falou, parece que uma delas é a de reencarnar. Como é que é a característica desses espíritos no corpo? Eles mantêm esse controle sobre as paixões? Eles são diferentes? Você diria assim, em poucas palavras, o que caracteriza um bom espírito na Terra? Eu acredito que você já falou, né, Márcio? Entender? É a ausência de paixões negativas. Às vezes são pessoas que são tão difíceis de você entender a psicologia delas, né? Porque são pessoas que não têm raiva dos outros, não têm ódio, não têm rancor, têm a alegria perene de ajudar. Elas são exceção na Terra, né, Márcio, quando encarnam. Pode falar que não está controlado pela... Imagine, o medo. Quando a gente está com fome da raiva, quando está no trânsito atrasado da raiva, mas só aí. Sim, justamente, é uma psicologia diferente, tá? E eu acho que essa psicologia, para mim, o fato de que no seu íntimo não haja nada de mal que possa ser exteriorizado, isso aí para mim fica tão evidente. Você com certeza leu no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier, e lá fala a respeito de uma personagem da Bíblia que seria Joana, consorte de Cusa, Joana de Cusa, né? Sim. Que ela teve um testemunho muito violento, que ela foi queimada viva junto com o filho. E enquanto ela estava sendo queimada viva, ou seja, lambida pelas labaredas, tá? O soldado, não satisfeito de estar cumprindo aquele papel triste dele, ele ainda começou a provocar ela, disse, escuta, esse Jesus só te ensinou a morrer? Tá? Daí ela respirou fundo, lambida pelas labaredas, e encontrou forças para dizer, não apenas a morrer, mas também a te amar. Vejam, se alguém está me colocando fogo e ainda está me perturbando, o que eu vou fazer? Eu vou xingar a pessoa, sei lá, entendeu? Não tem essa paz toda. Tá? Mas por quê? Porque ainda existe em mim essa perturbação íntima.
Um bom espírito, ele não tem essa perturbação. Então são criaturas de genuína bondade. Ele pega a vida de um São Francisco de Assis, entende? É uma bondade genuína. Só para você ter uma ideia, eu conheci esse filho dela, né? Esse filho que foi queimado. Justamente, reencarnado, eu né? conheci reencarnado. E estava com ele no carro uma vez e perguntei, fulano, a respeito daquela história, você sentiu ressentimento da sua mãe? Ele falou, levou séculos para eu compreender, né? E mesmo sendo nesta atual encarnação, ele já está desencarnado há pouco tempo, mas mesmo na atual encarnação, ele falou, agora que eu fui compreender com os elementos que o Espiritismo me forneceu, compreender aqui no raciocínio, né, o quanto foi importante aquilo. Mas olha só a diferença, na mesma cena, um espírito elevado e um outro que guardou ressentimento da mãe que o deixou queimar, porque ele também implorou, né? Sim. E ressentimento do representante lá do Império que tocou fogo Ele nele. deve ter ficado com ressentimento do Cristo, pelo qual ele foi queimado em nome. Devia ter alguma dificuldade com a figura do Cristo. Os fracassos sucessivos nas encarnações que vieram depois dessa se devem, em parte, a isso, a essa desconfiança permanente de Jesus. Tá? Que eu recordo que é muito peculiar, que eles queriam que a mãe, era muito importante por alguma razão, que a mãe abdicasse do Cristo ali naquele momento. Ela devia ter uma significação qualquer, tá? E daí o filho pediu para ela, mãe, abjura desse Cristo aí, vamos nos salvar. É fácil, tá? É só dizer. Bem isso é só dizer, entendeu? Tipo, sei lá, que seja hipócrita, abjura, e amanhã a gente volta ao normal, tá? Mas daí, ali, interessante a narrativa que diz que foi o primeiro momento em que ela ficou triste, tá? Quando ela começou a chorar. Você já imaginou você está sendo queimado e não está chorando? Não está triste? Porque você tem uma confiança tão profunda na figura do Cristo, que você sabe que a queimada na fogueira conduz você para algo melhor e que a causa do Cristo é tão gloriosa que compensa. Ela ficou triste a hora que o filho fraquejou. E a resposta dela, posso não estar com a resposta bem certinha na cabeça, ela diz, filho, acima de todas as alegrias do mundo, é preciso aprender a ser fiel a Deus, tá? Você vê o que é a grandeza de um bom espírito quando está encarnado, entende? A firmeza moral é coisa rara no mundo. Adilhão, lamento dizer, mas nosso tempo... Eu agradeço, porque você expôs aí coisa sua, particular. Né? Mas é preciso desmistificar a mediunidade, né, Márcio? As pessoas precisam entender que é algo da vida, entende? É comum, é normal, não é louco. Tá? Pelo menos mais umas 20 perguntas para te fazer. Eu acho que merece ainda mais um bate-papo. Pois vamos conversando a respeito, Márcio. Até de repente, se tem alguém que tem alguma dúvida específica a respeito de mediunidade, que manda. Okay. A gente trata do tema e responde com a simplicidade possível. Muito obrigado, Dinel. A você que nos acompanhou, a nossa profunda gratidão por sua companhia. O programa prossegue. Fique conosco.